Compartilhando Palavras, o seu momento de reflexão e espiritualidade. Eu sou Marcos Vick e hoje apresentarei uma meditação sobre o seguinte tema: o tempo de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Gálatas 6:9. A sabedoria popular consagra o bem como o vencedor final de todas as batalhas da vida. Os ditados não cansam de repetir: quem espera sempre alcança. Fazer o bem sem olhar a quem. No texto acima, temos o conselho da Bíblia recomendando que façamos o bem e prometendo bênçãos aos que a obedecerem. Mas será que essa bênção é para todos? Neste versículo existem dois pontos intrigantes. Pois se não desanimarmos, e outro, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Isso me faz pensar na quantidade de bem que precisamos fazer para alcançar a bênção e no quanto é necessário persistir até que o tempo certo da colheita chegue. A vida é cheia de circunstâncias difíceis e inacreditáveis. Esse mundo se afunda cada vez mais e mais na maldade, e a cada dia vemos a injustiça triunfando. Fazer o bem, ser honesto, chega a ser motivo de piada entre as pessoas. É no meio dessa situação que Deus recomenda que não nos cansemos de fazer o bem. Difícil, não é verdade? E para complicar um pouco mais, como contar o tempo de Deus? A segunda carta de Pedro diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você pode estar pensando: assim não dá, eu vou desistir. Calma, espera um pouco mais. Quando Deus se refere ao tempo, isso não está limitado às 24 horas do dia, ou aos 7 dias da semana, ou aos 30 dias do mês. Ele se refere às circunstâncias que nos cercam e que forjam o nosso caráter no dia a dia. Ao observarmos os heróis da Bíblia, podemos perceber como o tempo de Deus chega durante a vida. Vejamos o exemplo de José, relatado em Gênesis, a partir do capítulo 37. José passou por situações terríveis até o dia que foi elevado à posição de governador do Egito e libertador de sua família. Como você encararia ser vendido como escravo pelos seus irmãos e ainda ser condenado, mesmo sendo inocente, quando tudo ia aparentemente bem na casa onde ele trabalhava? José decidiu ser fiel a Deus. O que ele deve ter sofrido quando ele foi jogado num poço pelos seus irmãos até ser vendido como escravo? E quando ele foi colocado injustamente na cadeia? Hoje é fácil contemplar o exemplo de José porque conhecemos o final da história. E se o tivéssemos conhecido dentro da prisão, o que diríamos? José não deixou que aquilo que ele via atrapalhasse aquilo que ele cria. Isso fez a diferença e o levou a alcançar a vitória, a prosperidade, a cura para a sua alma e permitiu-lhe colher os frutos no tempo certo, sem desanimar no meio do caminho. Vale a pena fazer o bem em todo o tempo e confiar em Deus, pois Ele honrará a sua fé e o abençoará. O Compartilhando Palavras não termina aqui. Você pode acessar a nossa reflexão de hoje no blog compartilhandopalavras.blogspot.com. Lá você pode contribuir com seus comentários e sugestões que serão sempre bem-vindos. Aqui você pode enviar um e-mail para compartilhandopalavras@gmail.com. Espero que ouvir essas palavras tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim compartilhá-las. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço e Deus te abençoe.